Olá pessoal, Sérgio Magalhães aqui para o nosso Dicas e Truques do Power BI para os usuários do Primavera P6. Esta é uma nova série que eu estou inaugurando aqui, porém quero combinar uma coisa com vocês. O objetivo desta série é dar uma dica rápida, ou seja, não é exatamente uma aula. Então, os exercícios eles vão estar praticamente prontos, tá? E todo o material que eu colocar aqui eu vou disponibilizar. Caso você tenha alguma dúvida sobre alguma passagem que eu fiz aqui e não expliquei, você pode entrar em contato comigo que eu terei prazer em explicar. O exercício de hoje vai ser o seguinte, a dica de hoje vai ser como trazer a WBS do Primavera para o Power BI. É muito comum a gente querer colocar aqui no nosso cronograma, no nosso dashboard, as atividades do cronograma. Porém, e a WBS? Como é que a gente faz? Pois fique sabendo que é uma maneira muito fácil, porém pode ser que dê um pouco de trabalho, caso você tenha um cronograma muito grande. O exercício é o seguinte, ó, nós temos aqui um cronograma que tem essa WBS, um cronograma qualquer que eu peguei na internet. É importante que você entenda o que é nível 1, nível 2, nível 3 do seu cronograma. Eu vou clicar com o botão direito aqui, observe, ó, nesse cronograma eu tenho 4 níveis, tá? Nível 1, 2, 3 e 4. Alguns podem ter até 10, eu já trabalhei um com 10. O que é isso aqui? O nível 1, por exemplo, é o próprio cronograma, é a raiz dele. O nível 2 é dividindo em duas partes, é esse verde aqui. O nível 3 vai ser dividido novamente, quebrou novamente, esse amarelo, e assim por diante, até chegar no último nível. O último nível não quer dizer que eu tenha terminado, pode ser que eu tenha alguma atividade aqui dentro, por exemplo, aqui ó, tem que abrir mais um pouquinho. Acontece que, infelizmente, o ideal é que todas essas atividades elas estivessem dentro do mesmo nível, nesse caso aqui dentro do nível 4. Porém, aqui não tem nível 4 nesse grupo aqui, ó. Não tem o azul. Então, a atividade está no nível 3. Isso é ruim, isso foge um pouco, mas não esteja errado, tá? Não é uma boa prática. Normalmente, se fosse eu que tivesse feito cronograma, e caso mesmo que eu não tivesse como subdividir esse nível, eu colocaria aqui um outro nível, nem que eu escrevesse aqui diversos ou repetisse o nome que tivesse ali, tá? Porque dessa forma, se eu levar esse cronograma assim, ele vai ter alguns níveis em branco, o que não fica bom. Mas aí eu tenho uma solução muito prática, tá? O que você tem que fazer? Para utilizar o visual que nós temos lá no Power BI e reconhecer a WBS, tá? Ele precisa que você coloque essa WBS aqui nessas colunas, que eu chamei de nível 1, 2, 3 e 4. Essas 4 colunas aqui são UDF. A UDF eu criei por aqui, ó. Enterprise User Defined Field. Eu vim aqui em atividade, cliquei em ADD e digitei essas informações aqui, ó. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, todas do tipo texto. Para aproveitar a oportunidade, eu posso levar também, opcionalmente, outras categorias. No caso aqui, eu estou levando o status da atividade. E eu poderia levar qualquer outra categoria, porque já que a UDF é uma coisa que o próprio usuário pode criar, eu poderia criar aqui, tipo, um engenheiro responsável, para que eu possa mostrar também na minha WBS, lá no Power BI, tá? E assim por diante. E por último, eu estou levando também uma coluna que tem um valor, para que ele possa aparecer lá. Mas no seu trabalho, se você tiver essa tabela aqui relacionada com outras tabelas e tiver valor, então nem precisa levar essa daqui. Ok? Bom, depois disso, o que eu fiz? Eu fiz aquele nosso truque, né? De desagrupar. Ele está agrupado pela WBS, tá? E eu vou limpar ele, eu tiro ele, então ele fica sem agrupamento. Mas agora eu sei quais são os níveis da WBS, porque estão todos anotados aqui. Feito isso, você dá o Ctrl A, o Ctrl C, vai lá no seu Excel e cola ele. Aqui não precisa fazer nada, tá? Simplesmente você cola, porque depois que você tiver que atualizar, você apaga essas informações e coloca outras por cima. Não precisa ter mais nenhuma ação. Você vai importar ele utilizando o seu importador dele aqui e ele vai aparecer lá no seu Power Query. No Power Query você vai ter que fazer algumas transformações, porque nem tudo fica bom. Você vai ter que fazer algumas correções. Por exemplo, principalmente nas datas, né? Quando você traz datas do Primavera, ele traz essa letra A aqui, numa formatação que não é conhecido como data. E aí eu fiz algumas transformações. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. E depois eu consegui tirar a letra A e já formatei todas essas informações aqui. Agora eu volto lá para o Power BI, para o desktop, e eu já posso utilizar o visual. O visual, como eu já expliquei, é esse visual aqui matriz, tá? Que eu já arrastei para cá, já tem uma formataçãozinha nele.
E agora, com essas informações, ó, fica fácil. Aqui onde está linhas, você coloca todas as suas WBS. Ó. Essa WBS, essa daqui, aqui e aqui. E por último, você pode colocar também a atividade, ó, Activity Name. Ó. Eu coloco aqui. Para que ele possa mostrar a informação corretamente, vou trazer também o valor, que é o budget. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Pronto. Está aqui a minha WBS. Ó. Arrumadinha. Algumas estão repetidas exatamente porque ele não tinha o nível 4, né? Outras não. Outras aparecem direitinho. E os valores estão exatamente conforme está lá no sua WS do seu cronograma. Você pode variar um pouco, melhorar ainda um pouco mais essa WBS, caso você queira, por exemplo, colocar um outro agrupamento. Eu poderia, então, utilizar qualquer outra categoria que eu tenha posto lá. Eu peguei esse aqui, Activity Status, posso colocar aqui em cima. E aí, quando eu faço isso, ele separou ó, o que é completado, está em progresso ou não iniciado. Poderia ser por engenheiro, por área, sub-área, material, concreto, o que você quisesse. Além disso, caso você não fique em uma situação assim que tenha muitas atividades, né, o seu cronograma muito grande, você pode trabalhar com filtros. Eu criei um outro visual aqui, esse visual aqui é de segmentação de dados, e eu posso colocar a categoria que eu quiser. Vou pegar esse status aqui, coloco aqui dentro, e aí pronto, eu posso criar um filtro só concluído. Por exemplo, ó, in progress, não iniciado, ou uma combinação deles, né? Esse e esse, aperto o Ctrl, ok? Bom, esse exercício que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado, e aí me diz aí o que você gostou dessa forma de passar essa dica, foi muito rápida, tá? Gosta que faça mais devagar, explique todos os exercícios novamente. E por último, deixe o seu gostei para que eu possa criar mais vídeos, né? Eu fique incentivado a criar mais, eu tenho várias ideias que eu quero colocar, mas eu preciso do seu apoio. Até lá, um abraço.